aí, gente linda, aproveitei que eu estou sobre o efeito de cafeína para falar para vocês justamente como ela funciona no nosso corpo, os benefícios e também alguns pontos negativos dela. Então vamos lá. Eu fiz um mapa conceitual que ficou muito legal, eu vou passar ele a caneta só e aí eu vou disponibilizar para vocês também, porque é um assunto super interessante, tá bom? A cafeína, ela nos ajuda a manter foco, nos manter focados, né? Ajuda na gente se sentir bem, se sentir feliz. Ela ajuda no nosso estado de alerta e ajuda também na nossa energia. Ela, porém, né, um efeito contrário dela é que ela aumenta a pressão arterial e pode aumentar a ansiedade. Níveis muito altos de cafeína também podem dar diarreia, podem dar enjoo. Então aí é uma questão de equilíbrio, tá bom? Qual que é a função dela nas plantas? Lembrando que nenhum medicamento, nenhuma substância que a gente utiliza foi criada pra gente, tá? Elas foram criadas pelas plantas, né, quando são de origem vegetal, como defesa ou como atrativo para os insetos para poder... As palavras estão me fugindo porque eu tô sob efeito de cafeína. Elas são utilizadas para atrair animais polinizadores para poder dispersar o pólen para ampliar a seu ciclo eu esqueci a palavra. Pera aí, deixa eu lembrar. Lembrei. Para ampliar a sua área reprodutiva. Então a gente vai ter ali a cafeína em grandes quantidades, vai ser tóxica para os animais. Então o animal não vai comer a folha do café, por exemplo. Em pequenas quantidades, quando eles se alimentam do néctar, eles vão fazer com que o inseto se lembre daquela planta e revisite ela. Então a gente vai ter ali um benefício para a planta, porque ela vai ter mais chances de dispersão daquele pólen. Tá? E no corpo humano, como funciona? No corpo humano, a cafeína é estimulante do sistema nervoso central. Mas o que isso significa? Significa que ela vai bloquear a adenosina, que é a molécula que vai permitir, que vai dar uma sonolência no nosso corpinho, tá? Então ela vai induzir o sono e vai diminuir a atividade dos neurônios para que a gente se sinta relaxado. Como que a cafeína faz isso? As enzimas e as moléculas, no geral, elas funcionam no esquema chave e fechadura. Então a gente tem um receptor de adenosina na célula e a adenosina encaixa perfeitamente naquele sistema. Quando a gente tem o receptor antagonista, que é o caso da cafeína, ele vai entrar no lugar da adenosina. Então a adenosina não vai se encaixar. Quem vai encaixar é a cafeína, que é uma molécula um pouquinho menor, porém com uma estrutura semelhante quando a gente fala de molécula, tá? Por ela ser uma estrutura semelhante e não idêntica, ela vai apenas bloquear a adenosina na célula. Ela não vai causar mais nada, tá? Então vai permitir um estado de alerta ao invés do estado de relaxamento. Ela também, com essa questão de chave e fechadura, ela vai estimular a liberação de dopamina no nosso corpo. A dopamina é o hormônio do prazer. Então, por isso, quando a gente toma café, a gente se sente bem, a gente se sente relaxado. Mesma coisa com outros alimentos e bebidas que contêm cafeína, tá? A cafeína, em muitos casos, ela é considerada uma droga, como por exemplo nos esportes. Ela tem o seu uso regulado por alguns órgãos, por ser muito estimulante e beneficiar demais alguns atletas, tá? Ela também auxilia na queima de gordura, evita Alzheimer, Parkinson e alguns tipos de câncer, segundo alguns estudos apontam. E o problema que a gente encontra aí na cafeína é que o corpo pode se adaptar, como qualquer outra substância. O corpo ele pode se acostumar com a
cafeína ali e criar outros receptores de adenosina. Então, a pessoa vai precisar cada vez de mais café para permanecer nesse estado de alerta, tá? E quando a pessoa tem uma queda brusca na quantidade de cafeína que ela ingere, por exemplo, estou acostumado a tomar 2 xícaras de café por dia, deixei de tomar esse café, a pessoa pode ter efeitos colaterais, que vai ser muito desânimo, porque vai ter mais adenosina nos receptores, pode se sentir irritada, pode se sentir num estado letárgico, tá? Então, é isso que eu queria falar para vocês, informações rápidas sobre cafeína. Talvez eu esteja falando mais rápido que o normal, porque eu estou sob efeito de cafeína, tomei muito café. Então, é isso. Um grande beijo e nos vemos no próximo vídeo.